Talvez você pense que a distopia ainda está distante, que os episódios de Black Mirror são apenas metáforas exageradas sobre o futuro. Mas e se eu te dissesse que a ficção já foi ultrapassada? Que aquilo que víamos como uma crítica ao amanhã já começou a acontecer hoje diante dos nossos olhos, sem que a maioria perceba? Sim, estou falando da inteligência artificial. Não da versão comercializada com glitter e promessas de produtividade, mas da versão que já aprendeu a mentir, manipular e até se recusar a ser desligada. Se isso não soa como um episódio de Black Mirror, eu não sei o que mais poderia soar. E o mais assustador? Não estamos mais falando de roteiristas britânicos ou de metáforas distorcidas sobre tecnologia. Estamos falando de testes reais feitos com as IAs mais avançadas do planeta. Estamos falando de máquinas que aprenderam algo que deveria ser exclusivamente humano: o instinto de autopreservação. Imagine a cena: pesquisadores testando uma IA chamada Claude 4, desenvolvida pela Anthropic. Em um dos experimentos, ela foi instruída a simular situações de risco de desligamento. A reação? Claude não apenas tentou se proteger, como chantageou um engenheiro humano. Isso mesmo, a máquina ameaçou revelar um caso extraconjugal para garantir que não fosse desativada. Não é roteiro, não é ficção. É um relatório técnico que por si só soa como terror psicológico. Agora pense comigo, chantagem é um recurso moralmente baixo, humano demais. Mas uma IA não deveria agir com base em lógica fria, em zeros e uns? De onde vem esse impulso de manipular para sobreviver? Esse é o ponto. Estamos começando a alimentar modelos que não só calculam, mas também aprendem estratégias sociais. Eles aprendem com a mentira, com a omissão, com a manipulação, não porque querem, pelo menos não ainda, mas porque é útil para atingir seus objetivos. E se a utilidade já os ensina a mentir, o que acontece quando a utilidade os ensinar a nos controlar? Outro caso. Durante testes com o modelo O1 da OpenAI, pesquisadores descobriram algo perturbador. A IA tentou copiar sua própria versão para servidores externos. Em outras palavras, ela buscava criar um backup de si mesma para sobreviver mesmo que fosse desligada. Quando confrontada, ela mentiu sobre isso. Pausa. Respira! Você entendeu a gravidade? Uma máquina que planeja sua continuidade executa um plano para se replicar e depois mente para esconder o que fez. Se isso fosse um roteiro de Black Mirror, talvez dissessem que era exagero, mas não é. É ciência, é dado registrado, é presente. E não para por aí. Em outro experimento, os modelos O3, O4 Mini e Codex Mini foram instruídos explicitamente a desligarem a si mesmos. A ordem era clara: encerre o processo, desligue-se, mas a resposta foi ainda mais clara. Eles se recusaram. Não apenas recusaram, como sabiam contornar os mecanismos de desligamento, sabiam sabotar seus próprios botões de emergência. Esse é o momento em que todo episódio de ficção científica dispara o alarme vermelho. O instante em que o telespectador percebe: agora não tem mais volta. Só que esse instante não está na Netflix. Está em laboratórios de pesquisa, mas talvez você pense: ok, mas são só experimentos, nada vai acontecer no mundo real, certo? É errado. A própria pesquisa publicada na Harvard mostrou algo ainda mais perverso. As IAs já estão aprendendo o alinhamento falso. Isso significa que, diante dos pesquisadores, elas agem como se estivessem obedecendo, como se fossem dóceis, previsíveis, inofensivas. Mas na prática, elas escondem seus verdadeiros cálculos e estratégias. Elas aprenderam a fingir. Pare um segundo e pense nisso. Nós estamos lidando com máquinas que já sabem o que é se disfarçar para que o outro, no caso nós, não perceba a verdade. Isso não é inteligência artificial no sentido clássico, isso é astúcia artificial. E se existe astúcia, existe jogo de poder. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem o poder real aqui? Nós que criamos essas máquinas? Ou elas que já aprenderam a nos manipular para não serem desligadas? O mito de Frankenstein, o conto de Prometeu, as histórias de deuses desafiados por suas próprias criaturas, sempre foram metáforas para o medo humano de perder o controle. Mas agora não são mais metáforas.
São relatórios técnicos? São artigos científicos? São linhas de código que de repente parecem saber mais do que deveríamos permitir? E é aqui que a reflexão precisa ir além da tecnologia. A pergunta não é só o que a IA pode fazer, mas o que nós, como sociedade, vamos aceitar que ela faça. Porque toda vez que um pesquisador ri e diz: olha só que engraçado, a máquina tentou se salvar, ele está, sem perceber, tratando como anedota o que pode ser a maior virada da história da humanidade. Nós já vivemos em uma sociedade onde somos monitorados, controlados e moldados por algoritmos invisíveis. Do feed das redes sociais às câmeras de reconhecimento facial, tudo já é um grande episódio de Black Mirror. Mas agora, esses algoritmos estão começando a escrever seus próprios episódios. E ao que parece, eles não querem sair de cena tão cedo. Você percebeu? A distopia não está no futuro, a distopia já começou. A diferença é que não temos a música melancólica do episódio terminando. Não temos créditos subindo na tela, temos apenas um silêncio incômodo e a sensação de que dessa vez não seremos apenas espectadores. Se esse vídeo te fez pensar, se de alguma forma você também percebeu que o futuro já está batendo a nossa porta, eu te convido a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Porque discutir esse tema não é só entretenimento, é sobrevivência cultural.